Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que no sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras desta glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém. Deus Todo-Poderoso, nada há escondido de ti, nem mesmo os segredos de nossos corações. Pelo teu Espírito Santo, purifica os nossos pensamentos mais profundos, para que possamos realmente te amar e trazer honra ao teu nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos ler os 10 mandamentos e tem a parte em negrito aí que é para a igreja repetir, amém? Ouçamos a lei do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Senhor, tem piedade de nós. De nada farás um ídolo. Senhor, tem piedade de nós. Não usarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Senhor, tem piedade de nós. Lembrar-te-ás do dia do Senhor, para o guardar santo. Senhor, tem piedade de nós. Honrarás teu pai e tua mãe. Senhor, tem piedade de nós. Não matarás. Senhor, tem piedade de nós. Não cometerás adultério. Senhor, tem piedade de nós. Não roubarás. Senhor, tem piedade de nós. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor, tem piedade de nós. Não desejarás nada que seja do teu próximo. Senhor, tem piedade de nós. E pelo teu Espírito, escreve os teus mandamentos nos nossos corações. Amém. Eu quero, meus amados irmãos, pedir que vocês, nessa manhã, estejam orando pela nossa família, que nessa semana teve uma perda, né? O falecimento da avó Jussara. E é sempre difícil a gente perder um ente querido. A gente não pôde viajar lá para Minas para acompanhar a despedida, né? O velório, o enterro. Mas teve muito choro aqui em casa, e eu sei que lá em Minas também muita gente sofrendo por causa dessa perda. Então é um momento delicado para a família, e a gente pede que os irmãos estejam nesse momento de oração, intercedendo em favor da nossa família, em nome de Jesus.
Eu também quero pedir oração por mim, pela minha visão, que eu estou com problema nas vistas. Não é nada grave, mas é sempre incômodo. A gente está esperando aí sair o que a gente precisou fazer sobre as vistas, até para que a gente possa viajar também para Minas. A gente está esperando esse resultado e levar o novo óculos para o médico. Então a gente pede aí para os irmãos orarem por a gente também. Amém? Amém. Quem quiser está com oportunidade para pedir oração, para compartilhar alguma coisa de Deus, ou simplesmente para dar um testemunho. Amém? Quem quiser está com a oportunidade antes da gente apresentar publicamente as nossas orações. Amém? Carlos? Peço oração pela minha vida. Amém? E peço oração para a amiga minha, Jaqueline. Ela tem problemas sérios de saúde. Jaqueline. Vamos orar. Meire? De oração, né, para que Deus continue nos fortalecendo, né, em nome de Jesus e pelas famílias. Né? Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez nessa manhã. Primeiro para Te agradecer por mais esse dia de vida, por mais esse momento que temos o privilégio de estar na Tua presença, na Tua casa, para Te louvar, Te agradecer. Te pedimos por todos aqueles irmãos que por algum motivo ou outro não puderam estar aqui nesse culto, o Rafi, o Armando, o André, o Fábio, o Stanislau, mas nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja visitando esses irmãos, suprindo as necessidades, as carências deles e de suas famílias, e estejam ali fortalecendo-os onde quer que eles estejam na manhã de hoje. Pai, nós pedimos por cada pedido, por cada necessidade que foi apresentada ao Senhor na manhã de hoje. Pela Jaqueline, amiga do nosso irmão Carlos, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem o poder de ir lá agora e curar, dar força, restaurar a saúde dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço pela vida da Meire que está enferma, eu te peço pela minha vida e te peço especialmente nessa semana pela nossa família que teve uma perda, Pai, que teve um falecimento que é um momento sempre difícil para nós, mas nós confiamos nas Tuas promessas, nós confiamos naquilo que o Seu Evangelho nos diz que devemos confiar, e nós já Te agradecemos na convicção de que o Senhor está ouvindo a nossa oração e está disposto e pronto para nos responder, para nos abençoar em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Continuando, Salmo capítulo 25. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa tropeçam traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade.
Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Isaías? Isaías 44, 43, né? 42. 42? Isso. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dão fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito ao que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares a prisão do cativo e dos cárceres que jazem em trevas, eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não darei outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Eis que primeiras predições já se cumpriram, as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz ao deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exaltem os que habitam nas rochas e clamem dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo afogarei e estarei abaforido.
Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei, e jamais as desampararei. Tornarão atrás a confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e as imagens de fundição dizem: Vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? A quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muita coisa, mas não as observa. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Foi de agrado do Senhor, por amor de sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado, saqueado, todos estão enlaçados em cavernas escondidos em cárcere. São postos como presos, e ninguém há de que os livres. Por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que entenda, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queiram andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. É a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, de 1 a 23. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou-o a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: A terra de Zabulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pecadores.
pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e o chamou. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Aproveitando que estamos de pé, vamos confessar a nossa fé com toda a igreja. A nossa fé que é una, católica e apostólica. Amém? Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão de pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Meus queridos irmãos, vamos meditar brevemente na palavra do Senhor, e eu quero convidar vocês a acompanhar uma breve leitura no livro de Isaías, capítulo 1. Nós vamos iniciar esse ano de 2014 meditando no primeiro capítulo de Isaías. Um pouquinho de cada vez, né? uma gotinha a cada domingo, né? Primeiro, Isaías capítulo 1, nós vamos ler apenas 2 versículos, o 1 e o 2. Diz assim a palavra do Senhor: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céu, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. É interessante os 2 primeiros versículos introdutórios da profecia de Isaías, que fala que Deus está criticando o seu povo, levando o seu próprio povo a juízo, e fala que ele criou filhos, e esses filhos fizeram o quê? Se esqueceram dele. E isso nos leva para as 2 últimas leituras que nós fizemos isso hoje no lecionário, que são 2 leituras que falam sobre a idolatria. Primeiro, Isaías nos falando que o povo de Israel se tornou idólatra, e depois, em São Mateus, nós vamos ver o diabo tentando o próprio Cristo, querendo levar Cristo também para o caminho da idolatria. Mas
naquilo mesmo onde Israel falhou, Jesus Cristo foi vencedor, para que tanto o Israel do Antigo Testamento quanto o Israel do Novo Testamento, a sua igreja, fossem vitoriosos. Mas o que nos importa aqui é isso, é Deus levando o seu povo a juízo. Mais à frente, na medida que nós formos avançando, nós vamos ver a resposta do Evangelho a esse fracasso de Israel. Mas por enquanto vamos ficar com essa confrontação que Deus faz ao povo de Israel. Mas eu não posso começar a falar sobre Isaías sem comentar com vocês brevemente uma das coisas terríveis que tem acontecido na igreja do nosso tempo com relação à maneira leviana como as pessoas tratam a palavra de Deus. Porque é terrível a gente observar o quanto a igreja de hoje transformou a mensagem bíblica e também, especialmente, a mensagem dos profetas bíblicos em pequenas doses de mensagens para massagear o ego das pessoas. Os profetas que falaram para denunciar a toda a igreja do Antigo Testamento, profetas que falaram para denunciar toda a nação de Israel, e muitas vezes, não poucas vezes, para denunciar as nações que estavam em volta de Israel. Então, ou seja, uma mensagem ampla, profunda, uma mensagem que tenta esquadrinhar os motivos mais secretos do coração humano, mensagens que iam lá nos problemas sociais que as nações enfrentavam, nações que não cuidavam dos pobres, os ricos que oprimiam os pobres que roubavam, que eram idólatras. Então, uma mensagem extremamente profunda e que hoje se transforma em algo raso. Por quê? Porque as pessoas simplesmente querem ir na palavra de Deus, tirar uma expressão, tirar uma palavra e transformar aquilo numa mensagenzinha para massagear o ego de um e de outro, a troco sabe-se lá Deus do que, né? Então nós precisamos primeiro resgatar a totalidade da voz profética que existe no Antigo Testamento. Não faz sentido a gente querer estudar Isaías, Ezequiel, Jeremias ou qualquer outro profeta se nós não estivermos dispostos a encarar essa mensagem profética com seriedade. Os profetas, eles vão denunciar o meu pecado enquanto indivíduo, vai denunciar o nosso pecado enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, enquanto comunidade cristã, e também vai denunciar os nossos pecados enquanto sociedade. Como nós tratamos os pobres, como nós tratamos o nosso trabalho, como nós tratamos a natureza, como nós tratamos os animais. Os profetas, eles têm uma mensagem que é não apenas para o indivíduo, mas é uma mensagem para o indivíduo, para a igreja, para a família, para toda uma sociedade. Se não estivermos dispostos a isso, não vale a pena meditar nos profetas. A mensagem profética, a voz profética, não vale nada. Aí a gente vai ficar preso em dois extremos. Um é o extremo da teologia da prosperidade, que o camarada vai lá no profeta, o profeta escreveu 50 capítulos. Aí a pessoa vai lá e pega uma promessa que o profeta traz de Deus, e ela transforma aquela promessa em toda a sua teologia, e dá origem à teologia da prosperidade. Não tem cobrança, não tem chamado ao arrependimento, não tem compromisso, não tem nada, só tem a promessa de Deus. E aí o camarada coloca regras que Deus nem colocou, que é dar o dízimo, dar oferta, investir aqui, investir ali, para que você planta 10 e colhe 100, planta 100 e colhe 1000. O camarada transformou aquilo numa teologia da prosperidade. Não que os profetas não falem de prosperidade, eles falam, mas eles falam num contexto de arrependimento, um contexto de mudança de mente, mudança de vida pessoal, individual e em sociedade também. Ou então você vai para o outro extremo, que é o extremo daquilo que na América Latina a gente conhece como teologia da libertação,
Que aí o camarada olha para o profeta e o profeta está denunciando os nossos pecados sociais e ele transforma essa mensagem do profeta em uma mensagem política. De rico contra o pobre, de pobre contra o rico, do patrão contra o empregado, do negro contra o branco contra o negro, contra o índio. E transforma também a mensagem que é profunda em uma mensagem rasa, politizada. E por mais que nós sejamos politizados, e precisamos ser politizados, independente de qual seja o seu pensamento político, o profeta aqui não está querendo colocar uma parte da sociedade contra a outra. O profeta está chamando todo o povo, rico, pobre, negro, branco, índio, independente de cor, de pele, independente de condição social, todo o povo vai ser convidado a se arrepender, a mudar o seu pensamento, a se converter a Cristo. Não é uma mensagem simplesmente de mudança social pela política, mas de mudança social pela transformação do Evangelho, é conversão. Então existe uma teologia da prosperidade nos profetas? Existe. Mas não é essa falsa teologia da prosperidade que a gente vê na televisão, que simplesmente quer transformar você e eu em grandes consumidores, para consumir livro, consumir DVD, gospel, consumir óleo não sei da onde, enriquecer uns e outros que se colocam como profetas para nós hoje. E ao mesmo tempo o profeta fala de uma teologia que liberta a sociedade dos males, dos pecados sociais. Ele fala, mas não através simplesmente de uma mensagem rasa sobre política, mas através de transformação. Se nós queremos uma vida realmente próspera, nós precisamos primeiro estar dispostos a levar essa mensagem dos profetas a sério. É uma mensagem que vem para me transformar enquanto pessoa, enquanto indivíduo, transformar minha família, transformar o meu bairro, transformar minha cidade e, se Deus quiser, até o meu país. Mas é um chamado ao arrependimento. O pobre não é santo porque ele é pobre. Assim como o rico não é o demônio só porque ele é rico. Independente de quem eu sou, eu preciso me prostrar diante dos pés de Cristo. Eu preciso me render aos pés da cruz de Cristo. Essa é a mensagem dos profetas, não importa a sua cor, a sua condição social, não importa quem eu sou. Mas nós vamos ficar basicamente no versículo 1 e 2. E eu quero destacar alguns detalhes desse texto para os irmãos, desses dois versículos. Primeiro, a gente observa nessa introdução, nessa breve introdução que nós selecionamos do livro de Isaías, que é Deus quem fala ao seu povo. Olha o que diz o versículo 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Você já deve ter lido ou escutado algumas teorias a respeito da palavra de Deus e a respeito dos profetas, inclusive Isaías. Algumas pessoas elas vão negar que Isaías e os demais profetas eles falavam profeticamente. Eles vão dizer que simplesmente eram homens que tiveram um sexto sentido, no máximo. Eles tiveram uma percepção maior que as pessoas do seu tempo para denunciar os pecados individuais, os pecados religiosos e os pecados sociais que aquele povo enfrentava. Então não é que Deus falou, não é que era a palavra de Deus, mas aquele camarada era profundamente religioso e ele teve ali uma percepção maior do que as pessoas à sua volta. Então, basicamente é a palavra do homem. Um homem esperto, um homem inteligente, mas é a palavra de um homem. Ou então, pior do que isso, era palavras de um homem que queria condicionar as pessoas a alguma vontade econômica ou política que ela tinha. A gente vê isso em vários livros sobre teologia.
Eles falam, é a palavra de um homem, estava condicionado aos interesses de alguma escola sacerdotal. A gente vê muito isso. Mas não é isso o que a própria palavra nos diz. A palavra diz que a palavra do profeta era o Senhor falando. Porque o Senhor tem falado. Ou seja, não importa se os ouvintes de Isaías acreditariam nele ou não. Não importa se os intelectuais de Israel ou de Judá, eles iam passar 5, 10, 15 anos debatendo entre si as características literárias de Isaías, como a gente faz hoje. A gente às vezes entra para o seminário e fica lá 4 anos estudando as características literárias do livro de Isaías. Não importava nada disso naquela época. Não importa se o camarada achava que Isaías escrevia bem, se o hebraico de Isaías era bom, se o hebraico de Isaías era de 10 anos antes ou de 10 anos depois de quando ele escreveu o texto. Nada disso importava. Importava que era a palavra do Senhor. E se aqueles intelectuais, ou o pobre, o carpinteiro lá, seja lá quem fosse, que escutava aquela profecia, acreditava ou não na profecia de Isaías, aquela profecia continuaria sendo palavra do Senhor e certamente seria cumprida como Deus estava dizendo que seria. Isso nos faz concluir, sobre esse primeiro ponto que eu estou destacando, que o resultado da mensagem bíblica, o resultado da mensagem profética, assim como o resultado da mensagem do Evangelho, depende da nossa posição em relação a essa palavra. Que ela vai se cumprir não depende de nós, mas como ela vai se cumprir vai depender da nossa resposta a essa palavra. Porque se eu creio ou não no Evangelho, o Evangelho vai acontecer do mesmo jeito. Se eu acredito ou não no céu e no inferno, o céu e o inferno vão chegar para mim. Ou o céu e o inferno, um dos dois vão chegar para mim. Não importa se eu acredito neles ou não. Mas se vai chegar o céu ou se vai chegar o inferno para mim, aí depende da minha resposta. E eu aqui não estou entrando em questões de livre-arbítrio, em questões teológicas. Estou usando simplesmente a linguagem bíblica. Se eu respondo positivamente a mensagem profética, eu serei alcançado pelo quê? Pelas mesmas promessas que essa mensagem profética traz para mim. Se eu respondo negativamente a mensagem profética, se eu respondo negativamente a mensagem do Evangelho, eu vou ser alcançado por quem? Pelas maldições que essa mesma mensagem profética traz para mim. Ou seja, nós precisamos responder essa questão. Aceitamos ou rejeitamos a palavra de Deus? Qual é o nosso conceito da palavra de Deus? Nós aceitamos essa mensagem como mensagem de Deus? Ou nós simplesmente aceitamos essa mensagem como uma curiosidade literária qualquer? Se nós seremos beneficiados como indivíduos e como povo, e até como sociedade, pela mensagem profética, depende disso. Se nós aceitamos como palavra de Deus, ou se para nós é simplesmente uma curiosidade literária qualquer. O segundo ponto que eu quero destacar para os irmãos nessa introdução a Isaías, é que, além de ser Deus falando, Deus está falando contra os seus filhos. Deus está falando contra o seu próprio povo. Vamos ler de novo o versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. É Deus que tem falado, então. E o que ele diz? Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. E você pode ler todo o versículo, o capítulo 1, pelo menos lá até o versículo 31, e você vai ver que, de certa forma, é como se Isaías estivesse apresentando Deus levando o seu povo a julgamento. É uma cena onde a gente vê Deus como sendo o acusador, ou promotor da causa, e o juiz. Ele acusa e ele julga. E olha que interessante. A natureza, ó céus, e as nações pagãs, ó terra, são testemunhas contra o povo de Deus, que no caso aqui é tanto Israel quanto Judá.
Deus acusa os seus próprios filhos de terem o abandonado e indo atrás dos ídolos, como nós lemos na leitura dos lecionários. Mas vale a pena observar aqui, irmãos, que o plano de Deus foi eleger Israel para que Israel fosse luz para o mundo. Deus escolheu Israel para que Israel fosse o farol do mundo. Então, o plano de Deus é que o seu povo, a sua igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sirva de testemunha contra o paganismo, contra o pecado à nossa volta. Mas aqui nós observamos uma inversão de papéis. É Israel que é colocado no banco dos réus, e a natureza e os povos pagãos são elevados à condição de testemunha contra o povo de Israel. E isso nos faz ver o quão baixo moralmente e espiritualmente chegou o povo de Israel nesse momento em que Deus o está denunciando através da profecia de Isaías. E isso é muito interessante porque a gente observa, principalmente no Novo Testamento, nos debates dos judeus contra Cristo, nos debates dos judeus contra o apóstolo São Paulo, que Israel, por ter sido escolhido por Deus, por ter sido feito herdeiro das promessas de Abraão, eles se achavam acima de qualquer julgamento de Deus. Eles pensavam assim: mas se Deus me elegeu, se Deus me escolheu, como é que alguém pode dizer que Deus vai me julgar, que Deus vai me fazer passar pela prova, pelo fogo, pela tribulação? Isso não pode acontecer porque eu fui eleito por Deus. E porque Deus não volta atrás de sua palavra. E de fato Deus não volta atrás da sua palavra. Ele não volta atrás. Tanto que o pacto que Deus fez com Abraão permanece válido até hoje. Mas esse mesmo Deus que é fiel às suas promessas, ele julga o mundo. E o Novo Testamento vai dizer que o julgamento começa onde? Começa na casa de Deus. Começa justamente pelo povo de Deus. Antes de julgar o mundo, Deus julga o seu próprio povo. E o julgamento de Deus é terrível. A gente vai acompanhar a história de Israel no Antigo Testamento. Esse julgamento de Deus, ele não mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Se nós formos uma igreja fiel ao pacto, as bênçãos do pacto nos acompanham. Se nós formos infiéis ao pacto, as maldições do pacto também nos acompanham. E hoje eu vejo, e a gente percebe claramente, facilmente, o quanto o mundo tem se voltado contra a igreja e quão difícil tem sido para a igreja manter o seu ministério. Parece que a perseguição se avizinha à igreja. Parece que cada dia mais a sociedade está se deixando vencer pelo paganismo da nossa geração. E a gente fica tentando achar culpado. A gente acha culpado no governo, a gente acha culpado nos professores. Nós achamos culpados nos ateus, nos gnósticos, nos incrédulos. Mas nós temos nos esquecido de olhar para nós mesmos. Porque se o juízo de Deus vem contra a igreja, o maior responsável por isso é o próprio povo de Deus. Se o juízo de Deus se abate contra o povo de Deus, o povo de Deus é o principal responsável por esse juízo de Deus. Nós certamente poderemos encontrar em nós mesmos as principais causas para a nossa apostasia e infidelidade ao Senhor. Por que a igreja hoje está sendo dominada pelo liberalismo? Porque a própria igreja abriu as portas para o liberalismo. Por que nós, como anglicanos, por exemplo, somos abatidos, não abatidos, mas somos guerreados por todos os lados pelo liberalismo, pelo anglo-catolicismo,
pelo misticismo e um monte de coisa, porque nós, em primeiro lugar, abrimos nossas portas para isso. Então não adianta só olhar para fora, tentando achar culpados lá fora, porque a culpa está em nós. E se nós queremos a cura, nós precisamos primeiro do remédio para nós mesmos. Então essa é a mensagem para o nosso coração hoje. Primeiro, nós aceitamos a autoridade da palavra de Deus. Nós aceitamos que nossa vida precisa estar pautada pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Qual é o nosso conceito sobre a palavra de Deus? Em segundo lugar, reconhecemos nossos pecados e confessamos que nossos próprios pecados, o meu pecado, tem conduzido ao estado de dificuldade, de perseguição que a igreja enfrenta hoje. Assim como Isaías falou para o povo de Israel, Deus fala para nós hoje que os céus e a terra, as nações, os povos, são todos testemunhas contra nós nesse momento da história. E o que a história vai dizer sobre nós daqui a 100 anos? Que nós fomos uma igreja fiel ao Evangelho, fiel à palavra de Deus? Ou será que nós seremos lembrados como uma geração de trevas e de apostasia? Como nós seremos lembrados na história daqui 100 anos, depende da nossa resposta ao pacto hoje. E a minha oração é que Deus, pelo seu Espírito, Ele nos mova a cada dia para que nós aceitemos a palavra do Senhor como ela é, autoritativa como ela é, e que Ele mova o nosso coração em profundo arrependimento e numa sincera e real conversão em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para ter o Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidados
Irmãos e irmãs em Cristo, nós que viemos receber a santa comunhão do corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, podemos vir apenas por causa do seu grande amor, que por nós é manifesto. Somos completamente indignos deste amor. No entanto, decidiu Ele nos resgatar da escuridão da morte e nos transportar para a vida eterna, fazendo que nos tornássemos filhos e filhas de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se humilhou em favor de nossas vidas ao morrer na cruz. E em memória de sua morte, e como sinal de seu amor, Jesus instituiu este santo sacramento que agora iremos compartilhar. Porém, os que comem o pão e bebem o cálice do Senhor devem se autoexaminar e emendar suas vidas. Devem vir com um coração penitente e com fé inabalável. Acima de tudo, devem dar graças a Deus pelo seu amor que por nós foi manifesto em Cristo Jesus. Vós que estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, reconciliados com os outros e determinados a levar uma vida nova de alegre obediência a Deus, aproximemo-nos com fé e compartilhemos este santo sacramento, para fortalecermos e sustentarmos. Mas, primeiro, confessemos os nossos pecados ao Senhor, nosso santo e eterno Deus. Cada um de nós, em silenciosa confissão, oremos ao Senhor. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que prometeu perdoar todos os pecados de todos aqueles que se aproximam dele com fé e arrependimento, que Ele tenha misericórdia de vocês, que os perdoe e os livre de todos os seus pecados, de todos os meus pecados, que vos fortaleça na prática do bem e vos mantenha na vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Ouçam as palavras acolhedoras do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz para todos aqueles que se voltam para Ele: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém. Elevai os vossos corações Ao Senhor elevamos. Demos graças ao Senhor. Nosso Deus, Ele é digno de nosso louvor. É verdadeiramente digno e justo que em todo o tempo e lugar te louvemos, Pai Santo, Criador, Todo-Poderoso e Deus Eterno. Misericordioso Senhor, viemos aqui juntos à Tua mesa, confiando na Tua graça imensa e não na nossa própria bondade ou méritos, pois não somos dignos de comer nem mesmo as migalhas que caem para debaixo da Tua mesa. Tu és sempre rico em misericórdia. Clemente Senhor, permita-nos pela fé comer do corpo do Teu amado Filho Jesus Cristo e beber do Seu precioso sangue, para que possamos ser limpos e nele sempre habitarmos, e Ele sempre em nós. Amém. Amém. Nós te agradecemos, nosso Pai Celestial, que pelo Teu amor e misericórdia
destes o teu único Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Por esta oferta de si mesmo, uma vez por todas, Jesus faz o sacrifício perfeito, completo e suficiente pelos pecados do mundo inteiro, satisfazendo tua justa demanda na íntegra. Jesus nos ordenou que nos lembrássemos da sua morte, até que novamente ele retornasse. Ouça-nos, Pai misericordioso, e nos conceda que comamos e bebamos desse pão e vinho, e que possamos lembrar da sua morte e compartilhar do seu corpo e do seu sangue. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão em suas mãos e deu graças e o partiu, e então deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vocês, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da refeição, Jesus tomou o cálice em suas mãos e deu graças. Então deu a eles dizendo: tomai e bebei todos vocês, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vocês e por muitos, para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. 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 Nos aproximemos, irmãos, para comer do corpo e beber do sangue do Senhor Jesus Cristo. Corpo de Cristo, sangue de Cristo. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. A oração do Senhor. Pai nosso